nosso mergulho, a gente vai buscar conselhos financeiros num lugar talvez um pouco inesperado. O livro de Eclesiastes, capítulo 11, da Bíblia. A base para nossa conversa é um artigo do Danilo H. Gomes, que faz uma leitura assim bem atual dessa passagem antiga. A nossa missão aqui é descobrir se essa sabedoria de milênios atrás ainda, sabe, funciona para o nosso bolso hoje. É uma abordagem interessante, né? O que eu acho fascinante é justamente isso. Como esses princípios registrados há tanto tempo são, reinterpretados para a nossa realidade financeira de agora. O Gomes, no artigo, ele destaca 3 conselhos principais de Eclesiastes 11. E ele argumenta que são dicas práticas, sabe? Independentemente da fé de cada um. Vamos dar uma olhada nisso. Vamos sim. Bom, começando pelo que parece ser a base de tudo: investimentos. A interpretação vem de Eclesiastes 11.2, que diz algo como: reparta o que você tem com 7 ou até com 8, pois você não sabe que desgraça pode acontecer. E o artigo usa isso para defender a diversificação, né? E até critica bastante a nossa poupança tradicional. Por que essa crítica tão, assim, direta? Então, a análise que o artigo faz é que a poupança comum, na maioria das vezes, ela não consegue nem acompanhar a inflação. Na prática, o que acontece? O dinheiro que está lá guardado vai perdendo o chamado poder de compra, ou seja, compra menos coisa no futuro, né? Entendi. Perde valor. Exato. Aí a sugestão do texto nessa leitura é: não coloque tudo num lugar só. Diversifique. Ele até diferencia, né, a renda fixa, que é vista como mais segura, talvez melhor para quem está começando, da renda variável, que tem um potencial de retorno maior. Mas, claro, exige mais estudo, aceitar um pouco mais de risco. O ponto principal dessa leitura do versículo 2 é gerenciar a incerteza. Talvez no mundo antigo isso fosse até mais óbvio, né? Mesmo sem os modelos que a gente tem hoje. Faz todo sentido essa coisa da incerteza. Mas além de pensar onde colocar o dinheiro, o texto de Eclesiastes também fala sobre quando agir, não é? E isso nos leva para o segundo ponto que o artigo levanta: iniciativa. A referência é o versículo 4. Quem fica observando o vento não planta. Quem fica olhando as nuvens não colhe. Como é que essa metáfora da agricultura se aplica hoje em dia? Olha, o autor interpreta isso como um alerta mesmo, contra a paralisia pela análise excessiva. Sabe aquela história de ficar esperando o momento perfeito? Que na verdade nunca chega. Sim, a procrastinação, justamente. A imagem do agricultor que fica só esperando o clima ideal e acaba não plantando nada é usada para mostrar como o medo ou talvez o excesso de planejamento pode impedir a gente de começar um projeto, um negócio ou até mesmo um investimento. A leitura do Gomes sugere que essa hesitação transforma, como ele diz, leões em gazelas. Mina o potencial. É um chamado para ação, né? Interessante essa conexão. Mas aí fica a dúvida: como equilibrar essa chamada para ação com a prudência que a gente sabe que é necessária em finanças? Isso não pode acabar incentivando a correr riscos demais? É uma ótima pergunta. A interpretação do artigo, pelo que entendi, não sugere imprudência, não. Não é um haja de qualquer jeito. É mais um não deixe o medo te paralisar. Ou aquela busca por uma certeza que, na verdade, não existe, te impedir de dar o primeiro passo. A sabedoria aqui, eu acho, estaria em agir com diligência, sim, mas sem ficar esperando garantias absolutas que, convenhamos, raramente aparecem. É mais sobre vencer a inércia do que sobre apostar no escuro. Entendido. Faz sentido. E seguindo nessa linha de ação, de diligência, a gente chega no terceiro conselho que o artigo relaciona com segurança. Esse vem de Eclesiastes 11:6. Semeie de manhã e à tarde não deixe suas mãos à toa, pois você não sabe o que trará resultado, se uma coisa ou outra, ou se as duas serão igualmente boas. Como é que isso vira segurança financeira? A leitura proposta é bem direta, na verdade. Não dependa de uma única fonte de renda. Simples assim. Assim como o semeador lá da passagem, que trabalha em momentos diferentes sem saber exatamente qual esforço vai dar mais fruto. A sugestão é construir múltiplas fontes de receita. Ah, interessante. O emprego formal pode ser a semente da manhã, né? Mas talvez exista uma habilidade sua, um hobby, algo que o artigo chama até de habilidades mais ocultas. Habilidades ocultas. Gostei disso. Pois é, que podem gerar uma renda extra.
Seria sementes da tarde, digamos. Isso cria o que a gente chama de resiliência financeira. Essa ideia de resiliência parece super atual, né? Especialmente pensando em instabilidade econômica, ou como o artigo até menciona, uma possível crise global. Mas isso não significa virar um workaholic, certo? Trabalhar sem parar? Pela leitura do Gomes, não. O objetivo não seria esse. Seria mais gerenciar o tempo e os talentos de forma estratégica mesmo. Para quê? Para se proteger de imprevistos. É ter mais controle, mais opções caso uma das fontes de renda, sei lá, fale. Entendi. Acaba se conectando com a ideia lá do começo, da diversificação, mas aqui aplicada à geração de renda. Não só os investimentos. É uma segurança que você constrói ativamente. Ok, então vamos só recapitular rapidamente. A gente pegou essa leitura de Eclesiastes 11, feita pelo Danilo H. Gomes, e tiramos basicamente 3 pilares, né? Primeiro, diversificar os investimentos para proteger o valor do dinheiro, principalmente contra a incerteza e inflação. Segundo, ter iniciativa, ou seja, superar aquela paralisia de ficar esperando o momento perfeito para agir. Exato. E terceiro, buscar segurança construindo múltiplas fontes de renda, para ter mais resiliência. Olha, parece uma abordagem bem pragmática, né? Vinda de um texto tão antigo assim. De fato. E a conclusão do artigo é justamente essa, que seguir esses princípios pode trazer mais tranquilidade financeira no dia a dia. E aí, como uma reflexão final, talvez, fica uma pergunta no ar, né? Além dessa aplicação direta nas finanças, o que será que essa prática de buscar e aplicar sabedoria de fontes diversas, sejam elas antigas, filosóficas, científicas, o que isso pode ensinar para a gente sobre construir uma vida com mais segurança e propósito? Não só no dinheiro, mas na vida como um todo.